Vizinha astuta salva idoso iludido na vila, mas o plano cruel já tinha data. Dona Aurora, com seus 80 e poucos anos, sentia o coração pesado. Seu Joaquim, vizinho de uma vida e amigo do peito, andava diferente. A casa dele, um sobrado antigo no coração do vilarejo de Palmeiras, que antes ecoava com a alegre melodia dos pássaros do quintal e o burburinho de vizinhos, agora se afogava num silêncio melancólico. Desde que a querida Dona Isaura partira, seu Joaquim encolhera-se em si mesmo. As janelas, antes abertas para a brisa da serra, permaneciam fechadas, e a varanda florida, que ele tanto amava, parecia chorar saudade. Dona Aurora via-o às vezes, sentado no banco do jardim, olhando para o nada, um copo de cachaça barata na mão que ele nunca terminava, mas que lhe dava um estranho consolo. Ela tentava conversar, levar um bolo de fubá, mas ele só respondia com monossílabos, os olhos perdidos na distância. Ele precisa de um novo alento, pensava Dona Aurora, mas sabia que alento de verdade não se comprava nem se forçava. Foi então que Bruna chegou, uma moça da cidade, com seus 30 e poucos anos, que se apresentou como acompanhante para idosos, com um sorriso largo e olhos que pareciam brilhar demais. Dona Aurora notou Bruna conversando com seu Joaquim na pracinha, sob o jatobá centenário. Ela era toda atenção, risos fáceis, elogiando as histórias dele, parecendo genuinamente interessada. Em poucos dias, Bruna estava instalada na casa de seu Joaquim, com a desculpa de organizá-la para ele. O sobrado, antes tão silencioso, agora tinha o tilintar de panelas, a voz suave de Bruna e o riso rouco de seu Joaquim, que parecia ter voltado à vida. Ele voltara a cuidar do jardim, a usar as camisas de festa que guardava e até a cantarolar velhas modinhas. Dona Aurora observava de longe, da sua janela, com uma mistura de alívio e uma pontada de desconfiança. Havia algo nos olhos de Bruna, um cálculo frio, que Dona Aurora, com a sabedoria de seus anos, não conseguia ignorar. Dona Aurora, a senhora precisa conhecer a Bruna, disse seu Joaquim um dia, na mercearia do seu Zé. Ela trouxe alegria de volta para minha vida. Estou até pensando em deixar as coisas dela em ordem, para que ela tenha um futuro seguro ao meu lado. Dona Aurora forçou um sorriso, ajeitando as verduras na sacola. Espero que seja para o seu bem, Joaquim, respondeu ela, a voz carregada de uma preocupação que ele não percebeu. Bruna, ao lado, lançou-lhe um sorriso que não alcançou os olhos. A Dona Aurora é muito apegada, não é, seu Joaquim? Mal sabe que a vida precisa seguir em frente. Os dias viraram semanas. Bruna andava pela casa de seu Joaquim como se fosse a dona, mudando móveis de lugar, revirando gavetas, sempre com a desculpa de organizar. Dona Aurora a via entrar e sair, carregando caixas vazias ou revirando o antigo baú de Dona Isaura. Um dia, ao levar umas compotas de jaca para seu Joaquim, Dona Aurora encontrou Bruna no escritório, em frente ao velho armário embutido onde ele guardava papéis importantes e algumas joias de família. Bruna estava com a porta entreaberta, examinando os documentos com um olhar que Dona Aurora reconheceu. O olhar de quem procurava algo específico. Quando Bruna a viu, virou-se com um sorriso forçado. Ah, Dona Aurora, estava vendo esses papéis antigos do seu Joaquim. Ele me pediu para arrumar tudo, sabe? Coisa de gente que gosta de tudo em ordem. Dona Aurora assentiu, sem dizer uma palavra. Mas seus olhos de águia registraram a mão de Bruna tremendo levemente e o suor frio em sua testa. Naquela mesma tarde seu Joaquim anunciou, todo prosa na feira da vila, que se casaria com Bruna. E vamos assinar tudo no cartório na próxima semana, para oficializar nossa união, e deixar tudo em pratos limpos, ele disse, radiante. Dona Aurora sentiu um nó na garganta. Aquilo era rápido demais, forçado demais. No dia seguinte, decidiu agir. Seu Joaquim tinha ido à capital resolver umas burocracias, e Bruna tinha saído para comprar o enxoval. Dona Aurora sabia que não deveria mexer nas coisas alheias, mas sua intuição gritava.
Foi até a casa de seu Joaquim, que ele sempre deixava a chave reserva sob o vaso de samambaia, e entrou. No quarto que Bruna ocupava, embaixo de um monte de revistas antigas, encontrou uma pasta de couro. Dentro, não um frasco com veneno, mas uma cópia de um contrato pré-nupcial. E o mais assustador, mensagens de Bruna no celular, em um aplicativo de mensagens temporárias. O nome na tela era Maneco, provavelmente o cúmplice Mariano do roteiro original. Bruna escrevia com frieza: "O velho está caindo direitinho. Na semana que vem no cartório, ele assina a transferência da fazenda e dos investimentos. Assim que ele assinar, passará mal. E então entraremos com a solicitação dos bens. Ninguém vai desconfiar, afinal, ele já é idoso e vive, doente da saudade. Dividiremos tudo como combinamos, Maneco. Você é um gênio." As mãos de Dona Aurora tremiam enquanto lia. Lágrimas brotaram em seus olhos, não de raiva, mas de dor pela ingenuidade de seu Joaquim. Antes que pudesse pensar, as mensagens sumiram da tela, configuradas para apagar após a leitura. Ela não tinha provas, apenas a certeza do que havia lido. Devolveu tudo exatamente como encontrou, o coração aos pulos, sentindo o peso de uma grande responsabilidade. Precisava salvar seu Joaquim. Os dias que antecederam a assinatura foram um turbilhão. Bruna estava eufórica, ligando para amigos da cidade, falando sobre a nova vida. Seu Joaquim, embora feliz, parecia um pouco cansado, tomando chás que Bruna insistia em preparar. Dona Aurora tentava falar com ele, mas ele a ignorava, cego pela paixão. Na manhã do grande dia, a casa de seu Joaquim estava pronta para a cerimônia civil e a festa modesta. Bruna estava se arrumando, radiante. Seu Joaquim, nervoso, pediu a Dona Aurora para ser sua testemunha. "É a senhora, Aurora, que me conhece há tanto tempo. A senhora é família para mim." Dona Aurora aceitou, a voz embargada, sentindo o peso da confiança dele. No caminho para o cartório, o carro de seu Joaquim, conduzido por um taxista que Bruna havia contratado, Mariano, parou na padaria para pegar os docinhos que Bruna encomendou. Dona Aurora viu o taxista, Maneco, um homem de olhar evasivo. Ele entregou a seu Joaquim uma pequena caixa com os doces. Dona Aurora, sentindo desespero, pensou rápido: "Seu Joaquim, essa padaria é nova, e o senhor sabe, não é bom comer doces antes de um momento tão importante. Pode dar dor de barriga. Não vai querer um mal-estar no seu casamento, vai?" Seu Joaquim, sem desconfiar, riu. "Que bobagem, Aurora. É só um docinho." Ele pegou um e deu uma mordida. Dona Aurora observou, o coração na boca. Nada. Ele continuou conversando, sem sinal de mal-estar. Ela percebeu. O plano de Bruna não era para um mal súbito e imediato, mas para algo que aconteceria depois da assinatura, quando seu Joaquim estivesse em casa, indefeso. Chegaram ao cartório, um prédio antigo na praça. Poucas pessoas, a maioria amigos de Bruna da cidade, e alguns vizinhos curiosos. Seu Joaquim estava no altar improvisado, visivelmente emocionado. Bruna, linda em seu vestido branco, caminhava pelo corredor. Dona Aurora, como testemunha, estava ao lado de seu Joaquim, seus olhos fixos em Bruna. Quando Bruna chegou ao altar, Dona Aurora inclinou-se para seu Joaquim, falando baixinho, mas com urgência que ele nunca vira nela. "Joaquim, preciso que confie em mim, mais que tudo. Assim que ela chegar aqui, finja um desmaio." Agora. Ele a olhou, confuso, os olhos arregalados. "Aurora, o que a senhora está dizendo? É o meu casamento." Ela manteve a voz firme, quase um sussurro. "Eu trabalho para sua família há anos. Nunca lhe pediria algo assim se não fosse grave. É para o seu bem, Joaquim. Finja um mal-estar, um desmaio. Confie em mim." Seu Joaquim, vendo a seriedade no olhar dela, um olhar que o conhecia mais que qualquer um, balançou a cabeça. "Está bem, Aurora.
Mas depois, a senhora me explica tudo. Assim que Bruna se posicionou ao lado dele, seu Joaquim levou a mão ao peito e caiu de joelhos, simulando um desmaio convincente. Um grito de choque ecoou pelo cartório. Bruna se abaixou, chorando alto demais, quase teatralmente. Joaquim, meu amor, alguém ajuda. Ele não pode morrer agora. Dona Aurora se aproximou, sua voz alta e clara. Alguém chame a ambulância. Eu vou ligar. Ela se afastou, pegou o celular e fingiu discar. A encenação perfeita. Enquanto todos corriam para socorrer seu Joaquim, Bruna se levantou, os olhos marejados, mas com um brilho de irritação, e disse: Não aguento isso. Preciso sair daqui. Maneco, o taxista, surgiu e a amparou, levando-a para fora. Dona Aurora observou. Os dois entraram no carro e partiram às pressas, sem olhar para trás. Assim que o carro sumiu, Dona Aurora ligou de verdade, passando o endereço do cartório e pedindo urgência. Minutos depois, seu Joaquim começou a se mexer. Ele se sentou, ainda fingindo desorientação, até se levantar completamente. Um silêncio incrédulo pairou no ar. Peço desculpas a todos. Tive um mal-estar repentino, mas já estou bem. As pessoas se acalmaram, confusas, mas aliviadas. Dona Aurora fez um sinal para seu Joaquim. Ele entendeu. O carro dos dois, desta vez dirigido pelo seu Zé da mercearia, parou em frente ao sobrado de seu Joaquim. O portão estava aberto, a porta principal entreaberta. Eu tenho certeza que fechei tudo, murmurou seu Joaquim. Por isso que insisti para virmos agora, disse Dona Aurora. Entraram em silêncio. De cima, vinha um barulho metálico, insistente. O som de uma serra elétrica. Estão no meu escritório, seu Joaquim disse, pálido. Dona Aurora pegou o celular e ligou para a polícia novamente, informando que os invasores ainda estavam na casa. Subiram a escada devagar. As vozes de Bruna e Maneco eram nítidas. Bruna reclamando que o cofre era mais resistente do que esperava. Em poucos minutos, sirenes se aproximaram. A polícia invadiu o sobrado. Bruna e Maneco foram flagrados diante do armário embutido, ainda com as roupas da cerimônia, sujos de pó metálico, a serra ainda ligada. Bruna gritou, Maneco tentou fugir, mas foi contido. Seu Joaquim observava, em choque. Isso não pode ser real, repetia ele. Dona Aurora se aproximou, a voz firme e tranquila. Eu encontrei o contrato e as mensagens no celular dela, Joaquim. Eles planejaram tudo. Queriam a sua fazenda, o seu dinheiro. Bruna se debateu, furiosa. A velha intrometida. Não tinha o direito de fuçar nas minhas coisas. Dona Aurora manteve a voz forte. Eu tive o dever de impedir uma injustiça. E de proteger um amigo. Seu Joaquim olhou para Bruna, os olhos marejados de dor e incredulidade. Tudo isso era mentira. Carla, ou melhor, Bruna, riu com raiva. Achou mesmo que eu ia me apaixonar por um velho desses. Sua morte me daria acesso a tudo. Não precisava esperar. Era só parecer um acidente de velho. Maneco tentou calá-la, mas Bruna continuou. Se algo desse errado, eu diria que fomos roubados, que eu era a vítima. Ninguém desconfiaria de mim. Seu Joaquim cambaleou, as pernas fraquejando. Dona Aurora o amparou. A polícia levou Bruna e Maneco. O silêncio voltou, mais pesado que antes. Seu Joaquim olhou para o armário forçado, para os papéis espalhados, e depois para Dona Aurora. A senhora salvou a minha vida, Aurora. E a minha dignidade. Ela apenas assentiu, sem exageros. Eu só fiz o que era certo, Joaquim. Nos dias que se seguiram, a casa de seu Joaquim, o sobrado de Palmeiras, passou por uma limpeza profunda. Não havia mais a presença forçada de Bruna. Seu Joaquim passou muito tempo em silêncio, refletindo. Em uma tarde, sentado na varanda, ele disse a Dona Aurora: Eu tentei forçar um novo amor, porque achava que isso ia apagar a Isaura. Dona Aurora,
sentada ao lado dele, tomando seu café, respondeu com carinho: algumas coisas não se apagam, Joaquim. A gente aprende a carregar com a gente. E a vida segue com mais sabedoria. Seu Joaquim decidiu voltar a cuidar da sua fazenda com seriedade, retomando os compromissos que havia abandonado. Preciso viver com mais responsabilidade comigo mesmo, e com tudo o que construí. E com as pessoas de verdade que se importam. Não havia promessas grandiosas, apenas a decisão de seguir em frente com mais maturidade e os pés no chão. À noite, ele chamou Dona Aurora para a sala e pegou um álbum antigo de fotos. Sentaram-se lado a lado, folheando imagens da época em que a casa era cheia de risos e planos com Dona Isaura. Seu Joaquim sorriu ao ver uma foto da esposa, os olhos agora cheios de saudade serena, não de dor. Foram tempos bons, Aurora. E eu não preciso negar isso para continuar vivendo. Dona Aurora assentiu, observando o amigo que agora parecia mais consciente de si, mais forte, mais vivo. A casa, aos poucos, recuperava um equilíbrio simples, sem ilusões, sem promessas vazias. O sobrado voltou a ser um lar acolhedor, mas agora com uma paz diferente, construída não sobre a negação do passado, mas sobre a coragem de recomeçar de forma honesta, valorizando a verdadeira amizade e a sabedoria de uma vida inteira. Agora uma pausa rápida. Para continuarmos trazendo essas histórias inspiradoras de forma gratuita, pedimos que você considere deixar seu like e se inscrever no canal. Comente a palavra Vitória nos comentários. Muito obrigado e vamos continuar com a história.